Hoje, pela graça de Deus, nós encerraremos esta série sobre peregrinos e forasteiros nessa terra, onde, desde o ano passado, tivemos o objetivo de lembrar alguns valores da vida cristã, sobretudo demonstrando que nós não somos mais deste mundo, mas estamos neste mundo para glorificar ao nosso Deus. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, eu quero iniciar uma nova série que vai falar sobre graça e misericórdia, né? A dimensão do amor de Deus para a nossa vida. Mas hoje eu gostaria de encerrar falando sobre alegria, sobre a alegria do crente. E como nós estamos sempre afirmando aqui, nós não somos desse mundo, portanto os nossos valores também não são deste mundo. Então quando eu falo em alegria, eu não estou me referindo, obviamente, a alegria que vem das dádivas, dos bens de consumo, de uma vida tranquila, mas eu estou falando da alegria indizível e cheia de glória. A alegria que pode contemplar a obra de Deus a partir da sua palavra, a partir das Escrituras. Nós vamos contemplar aqui a maneira como devemos agir diante das provações, diante dos momentos difíceis da nossa vida. Sabemos que o mundo, ele é composto por pessoas que querem a todo custo fugir das provações. Não que o fugir das provações em si seja algo incorreto, mas o problema é que quando elas vêm, as pessoas do mundo elas não têm nenhum alvo, elas não possuem nenhuma motivação para se alegrar no Senhor. Mas nós que somos de Deus, agimos de forma completamente contrária. Nós vamos aprender que as tribulações, que as provas, elas são sim motivo de alegria para a nossa vida. É importante pensar também que tipo de provação a palavra de Deus está se referindo aqui. Há 2 domingos nós falamos de perseguição. Nós falamos daquele crente que é perseguido por causa da sua fé e é perseguido por causa da sua pregação, do evangelho que ele vive e defende. Estas pessoas, elas são perseguidas no mundo. Hoje nós vamos falar de provações de um modo geral, que não vem apenas pela perseguição daquilo que eu creio, mas vem da morte de um filho, por exemplo, ou a perda de um emprego, ou uma enfermidade que se descobre no meu corpo. É a esse tipo de provação. E firmada no Senhor Jesus. Mas o autor dessa carta, ele fala diretamente sobre a nossa vida prática. Talvez o tema central dessa carta esteja no verso 27 do capítulo 1. Que diz que a religião sem mácula, uma vida com Deus sem mácula, é visitar as viúvas, é visitar os órfãos e ter uma vida incontaminada, uma vida santa nesse mundo. Portanto, santidade e atitudes que beneficiam os meus irmãos em Cristo. Então, nesse sentido, Tiago, ele fala do resumo da nossa vida. E ele começa falando exatamente sobre alegria, mas é uma alegria que o mundo não conhece. E do verso 2 ao verso 8 do capítulo 1, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos ao nosso Deus. Pai bondoso, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Nós te louvamos porque a nossa vida como um todo em tuas mãos não é inútil, mas é uma vida que possui alvos, finalidade, propósito.
E nós te louvamos porque isto se manifesta da maneira como nós cremos no Senhor. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. E se há no nosso meio irmãos ou irmãs que estão vivenciando uma prova na sua vida, por menor que seja, ó Deus, que eles não só aprendam, mas revejam aquilo que a tua palavra nos ensina. E que eles tenham uma atitude de glorificar o teu santo nome em tudo isto. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre tenho dito ao longo das exposições sobre esse tema, peregrinos e forasteiros nessa terra, a grande questão que temos é que a nossa vida como crente, ela precisa escandalizar o mundo. Eu vou repetir para que você não pense que ouviu errado. Nós como crentes, estamos nesse mundo, a nossa vida, a nossa atitude, os nossos valores precisam escandalizar o mundo. O mundo não pode olhar para o crente e dizer assim, poxa, ele é muito legal, ele é muito parecido comigo, a despeito de ser crente, mas ele é um cara assim, parece que é mais solto, mais livre, ele não tem aquela atitude que por vezes são estranhas a nós. Quando as pessoas do mundo elas começam a dizer isto, nós precisamos rever o nosso comportamento. Nesse sentido, é claro, não estou dizendo que o crente é aquele que deve ser chato, ou um chato em si mesmo, aquela pessoa que não tem respeito pelas pessoas, aquele indivíduo que não sabe conviver com outras pessoas. Não é neste sentido que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quanto mais nós vivemos o Evangelho, mais nós escandalizamos o mundo. Quanto mais nós afrouxamos e nos distanciamos do Evangelho, mais somos parecidos com as pessoas do mundo. E esse tema, ele não é diferente, porque esse tema, ele está falando de provação. Ele está falando de sofrimento. Ele está falando de dor. Ele está falando, por vezes, de momentos na vida que nós ficamos embasbacados, nós ficamos estupefatos diante de uma desgraça ou de uma tragédia que alcança o nosso lar. Esse texto está falando disto. Esse texto, inclusive, está dizendo que nós, como crentes, vivenciamos estas questões. Tiago, ele não nos mostra que tipo de provação aquele povo estava passando. Nós não sabemos se era uma grande perseguição, talvez não, pela época. Ele não fala aqui se aqueles irmãos estavam sofrendo algum tipo de dano na sua vida por causa do Evangelho, ou algum tipo de dano na sua família, por conta, obviamente, das situações corriqueiras do mundo. Mas a palavra provação, ela nos traz essa ideia. É algo que vem sobre nós, que nós não desejamos, e é algo que vai doer muito, que vai causar dor na minha vida, no meu coração. É por isso que Tiago, ele está demonstrando aqui como nós, crentes, devemos lidar com esta situação. Isso me faz lembrar cenas que nós assistimos no cotidiano, quando, por exemplo, olhamos para os telejornais que passam do mundo todo, e geralmente nós percebemos a calamidade, ou a morte, ou a perda de emprego, o desespero, percebemos a situação em que as pessoas ficam com aquele choro, muitas vezes reprimido ou expresso, pessoas que não têm mais nenhum prazer em absolutamente nada, é só sofrimento. E tais pessoas muitas vezes perguntam o porquê disso, por que está acontecendo isso comigo, por que essa desgraça alcançou a minha casa. Tiago está falando disso. E aí nós percebemos como a palavra de Deus nos ensina em como devemos nos comportar diante disso. Qual deve ser a reação do crente? E irmãos, a reação dos crentes é loucura. É escândalo. Porque ele diz assim no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Como se alegrar diante de um caixão?
Como se alegrar diante de um laudo médico extremamente tenebroso? Como se alegrar com a perda de um emprego que há anos tenho cultivado? Como se alegrar? Será que Tiago ele estava aqui desorientado? Será que ele não se apercebia? Ou será que Tiago aqui ele não havia experimentado na sua vida o que era passar por provação? Não, claro que sim. Tiago foi decapitado por causa do evangelho. Ele foi morto brutalmente por causa do evangelho. E certamente essa palavra, no momento em que ele vai ser morto por causa do evangelho, ele indo em direção ao seu algoz ou aos seus algozes, e aquele carrasco então com instrumento de dor e morte, aguardando aquele servo, ele indo em direção, certamente ele se lembrou disso. Eu devo ter por motivo de alegria toda a provação. Agora, como é que nós podemos compreender isto? Como é que o crente pode compreender esta verdade? E aí é claro que Tiago, ele vai falar daquela alegria que vem como fruto do Espírito Santo, porque quanto mais somos cheios do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, e no mesmo contexto, na mesma questão, ele diz que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de toda a palavra de Cristo. Na final de contas, ele está dizendo que o crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da palavra de Deus, da lei do Senhor, e nesse sentido percebemos que o Espírito Santo começa a frutificar, e um dos frutos do Espírito é a alegria no Senhor. É por isso que Pedro, quando fala do crente, diz que o crente ele possui uma alegria indizível, ou seja, não há o que dizer dessa alegria, mas ela não é apenas indizível, indecifrável, indefinida, mas essa alegria ela também é cheia de glória. E nós precisamos compreender isto, e Tiago diz que esta alegria ela está direcionada pelo fato de passarmos por muitas provações, até mesmo por desgraças, por momentos difíceis na nossa vida, devemos nos alegrar. Agora, não obstante isso, devemos compreender que essa alegria não significa estar dopado, não é isso. Não significa dizer que eu estou diante de uma tragédia e eu estou sorrindo tolamente. Não é isso que está dizendo, porque de fato podemos sim dizer ao nosso Deus que está doendo, que é doloroso, que é profundo. Mas quando Tiago fala da alegria, ele está dizendo que nós não podemos de maneira nenhuma perder a esperança, perder a nossa fé, perder a visão de que Deus está no controle de todas as coisas. É aquele filho que diz, tudo está ruindo, mas o meu pai está no controle. Tudo está se acabando ao meu redor, mas o meu pai sabe como eu estou e ele cuida de mim. É nesse sentido. É aquela alegria que vem da manifestação do Espírito Santo. E Tiago, ele vai colocar aqui um motivo para essa alegria. Tiago poderia terminar aqui, ele poderia dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, e poderíamos pegar vários textos, compor o que nós conhecemos por uma teologia bíblica da alegria do crente diante do sofrimento, e iríamos perceber que o crente sim, pela palavra de Deus, ele é capaz no Espírito Santo de se alegrar. Ele poderia encerrar aqui, mas vejam que ele vai nos dar aqui a causa dessa alegria. Por que o crente se alegra em meio às provações? Em meio à desgraça? E aí o autor nos diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se nós olharmos de marcha ré, se nós olharmos do final para o início, nós vamos descobrir aqui alguns elementos na vida do crente, ou seja, aquele crente que tem uma vida perfeita, uma vida íntegra, uma vida em nada deficiente. Qual é o crente que não deseja isso?
Qual é o crente que não quer ser perfeito nas suas atitudes e pensamentos? Qual é o crente que não quer ter integridade na sua vida? Qual é o crente que, olhando para as suas práticas, percebe que não há nenhuma deficiência? Qual é o crente que não deseja isto? Agora, o que nós vamos descobrir é que o caminho para a perfeição e integridade e para a robustez da vida, do Evangelho, ou seja, em nada ser deficiente, passa também pela aprovação. E a aprovação, ela vem justamente para nos fortalecer, como diz a palavra do Senhor. E vejam que Tiago, ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé. É por isso que quando eu recebo alguns crentes que estão atordoados com as situações da vida, com os problemas que surgem. Recentemente eu fiz um acompanhamento de uma pessoa crente que perdeu muitos entes queridos da sua família, muitos estavam morrendo e ele não conseguia administrar isso para ele era algo muito pesado. E eu lembro que ao olhar para os olhos daquele irmão, eu digo assim: meu querido, o seu problema é que a sua fé está sucumbindo. Essa fé que crê no Deus Todo-Poderoso, essa fé que sabe que Deus existe. Porque por vezes, amados, a nossa fé, aquilo que cremos, ela é muito mais teórica do que vida. Ela não se manifesta na minha vida. Porque recitar aqui sobre a doutrina da existência de Deus e a maneira como Ele nos trata, isso é simples, é fácil, é só decorar, é ler, e nós sabemos disso, quem é Deus, como Ele age, a sua presença. Mas Deus não quer que sejamos pessoas com o cérebro dilatado, apenas conhecendo sobre Ele, mas o Senhor Deus quer que também vivamos esta fé. E como eu disse, esta fé é crer que o Senhor está conosco, que o Senhor, Ele é soberano. Essa fé faz com que tenhamos a mesma atitude de Jó, quando ele perdeu todos os seus bens, quando ele perdeu todos os seus filhos. Você tem filhos? Você tem filhos? Imagina alguém batendo na sua porta, freneticamente, você abre, aquela pessoa com um semblante descaído, diz assim: aconteceu uma tragédia. Seus 2 filhos, seus 3 filhos, todos os seus filhos morreram num acidente de carro. Foi essa notícia que Jó recebeu. E a palavra do Senhor diz que ele se ajoelhou. Ele olhou para os céus e disse: o Senhor me deu. O Senhor levou. Louvado seja o nome de Deus. É isto que Tiago está dizendo. E eu posso assegurar aos irmãos que Jó, ele não tinha uma célulazinha sequer melhor do que as que você tem no seu corpo. Ele era tão humano quanto você. Ele era tão humano que ele renegou, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e pediu para que Deus o levasse. Ele era tão humano quanto você. Por mais que, por vezes, queiramos criar uma redoma ou uma iluminação especial para estes homens e mulheres do passado, sobretudo das Escrituras. Não. A única pessoa que sobressai em toda essa história bendita da redenção é Cristo. Cristo sobressai, Ele sim era especial, Ele era Deus, Ele era o Todo-Poderoso entre nós, Ele foi aquele enviado como Messias para resgatar os eleitos de Deus. Cristo, o resto, meus irmãos, era tão humano quanto você. Agora a pergunta é: por que Jó teve aquela atitude? Porque ele era especial? Não, porque ele era um homem justo. Ele era um homem que tinha fé. Ele era um homem que olhava para Deus e sabia de que o Senhor é aquele que está à frente de todas as coisas. Por isso, quando Tiago fala da provação, ele diz que a provação vem de encontro, vem abalroar, vem bater com violência contra a nossa fé.
Interessante porque as provações, elas não vêm contra a religião, ela não vêm contra algumas questões que eu creio, algumas convicções, não, mas ela olha, coloca como alvo a fé e vai em alta velocidade para dizer, eu vou destruir essa fé. Aliás, isso me faz lembrar do diálogo que Satanás teve com o Senhor. Satanás entrou na presença do Senhor e sim, Satanás, ele entra na presença de Deus. Porque ele serve, ele é servo, é escravo do Senhor, porque todos estão debaixo da soberania de Deus. Aí Satanás, muito respeitosamente, disse, Senhor Deus, sabe por que Jó é crente? Porque ele tem tudo. Toca na vida dele e veja o que acontece. As provações, elas vêm exatamente nesse sentido. É essa teologia bíblica que nós encontramos. Por isso, Tiago ele diz que a provação não vem sobre nós como um todo, mas é a nossa fé. O que está em jogo é a fé. O que está em risco é a fé. E ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, mas aí ele conclui dizendo, uma vez confirmada, ou seja, sendo aprovado, quando nós somos aprovados nesta provação, quando nós percebemos que a nossa fé, ela foi suficiente para manter a nossa vida com Deus, para manter a visão que temos do Senhor, para termos diante do desespero a serenidade da presença do Espírito de Deus na minha vida, ele diz, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma coisa impressionante, irmãos, é que Tiago, ele não alivia aqui não. Eu já vi muitos crentes, até muitas músicas dizendo, estou sofrendo agora, mas a minha vitória está por vir. Mas que vitória é essa? Algumas pessoas dizem que essa vitória é uma reviravolta na vida. Tiago não alivia não. Tiago diz o seguinte, ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa palavra perseverança significa literalmente, você vai suportar o peso da vida. Em outras palavras, as provações começam a vir, e eu começo a sofrer aquilo, e quando então eu sou aprovado, eu percebo que tenho forças para aguentar o peso da hostilidade deste mundo em todos os sentidos. É por isso que o autor de Hebreus fala que a disciplina de Deus é aquela que nos corrige, nos fortalece, ela faz com que sejamos hábeis em determinadas áreas. É como um atleta, e ele diz assim, olha, eu quero ser corredor, tudo bem, você tem um bom tórax, seus braços, etc., mas as suas pernas, elas não estão adequadas, você precisa treinar muito, para que você possa continuar correndo e ser campeão. A Bíblia não promete que em meio às tribulações virá neste mundo um momento de vitória, essa vitória humana, essa vitória por vezes, não sempre, mas por vezes carnal. Não promete isso. O que ela está dizendo é, você vai aprender a suportar o peso da vida. E é exatamente neste sentido que a palavra do Senhor diz, ela uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança. Você de fato vai suportar o peso dessa vida. Você será amadurecido. E aí no verso 4 ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Aí sim. Porque essa perseverança faz com que estejamos ali suportando o peso daquilo que está sobre nossas costas, daquilo que demanda assim sofrimento. Isso me faz lembrar algo muito simples. E eu sofri muito isto quando era adolescente, é o calo no pé. Hoje eu tenho um pouco mais de facilidade de encontrar um sapato que caiba nos meus pés, os meus 46. Mas quando eu era adolescente não conseguia, eu sempre tinha que comprar um sapato menor. Irmãos, eu sabia que os calos viriam.
E não é fácil, porque aquele atrito causa uma dor, ele nasce uma bolha, e aquilo ali causa um desconforto brutal. Mas eu também sabia, veja um dilema da minha vida em usar sapatos, eu sabia que com o tempo, aquele lugar que estava sofrendo iria criar uma carapaça, iria criar uma pele grossa. De forma que ao utilizar o sapato com aquela pele endurecida, o sapato poderia ali empurrar, poderia apertar e eu não iria sentir absolutamente mais nada. A pressão continuava. A pressão estava ali, mas eu não sentia mais nada. Por quê? Porque houve uma ação completa. E nesse sentido, eu não sentia mais dor, embora ali estivesse apertando. Esse é o sentido de Tiago. Ele diz que essa perseverança, essa capacidade de carregar o peso, deve ter uma ação completa. E quando nós atingimos essa completude, ele vai dizer, aí sim você será perfeito, íntegro e em nada deficiente. Você vai aprender a conviver com as lutas. Você vai aprender a conviver com o sofrimento. Você vai ter a atitude de um crente diante dos problemas desta vida. E vejam que Tiago utiliza aqui 3 expressões. Ele diz, primeiro, nós devemos ser perfeitos. A ideia de perfeito aqui significa algo que completou, algo que foi até o fim, algo que teve um início, um desenvolvimento e um final. Em outras palavras, Tiago nos diz que essa perfeição significa dizer que naquela área da minha vida eu estou completo. Houve um início e de fato um espanto, houve um desenvolvimento e agora está completo. É mais ou menos como aquele crente super alegre que dizia, Senhor, pode mandar, que agora o negócio está tranquilo. Tiago também fala de integridade. Quando ele fala de integridade, ele não está falando de algo que se completou, mas ele está falando de algo que não possui mais nenhum defeito. Aliás, nesse sentido, há o complemento da frase seguinte, quando ele diz que não haverá nenhuma deficiência, ou nenhuma pendência, nenhuma falta. Integridade é algo que está ali íntegro, no sentido de que há perfeição. Então, naquele sofrimento, as minhas reações diante do sofrimento, elas foram completas no que diz respeito à minha maturação, e eu possuo agora integridade para continuar a minha vida neste mundo. Porque quanto mais eu me apego ao Senhor, mais perseguição e mais problemas eu terei com o mundo, com o diabo e principalmente com a minha carnalidade pecaminosa. E eu preciso estar fortalecido nisto. Ora, quem é da área aqui da educação física sabe muito bem do que Tiago está dizendo, do que a palavra tenta nos ensinar. Você é deficiente nessa área? Vá treinar, meu amigo. Vá criar uma situação que vá trazer músculos, robustez a essa área. Você tem problema de matemática, então você vai procurar um professor particular e vá lá e faça exercícios e mais exercícios para que você possa superar e se tornar íntegro, completo e nada deficiente nessas questões matemáticas. A vida cristã é a mesma coisa. Nesse sentido, precisamos compreender que a alegria vem porque nós seremos preservados na nossa caminhada. Nós seremos preservados nessa jornada cristã. Nós seremos preservados pela mão do Senhor sobre nós. É por isso que ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque estas provações irão fortalecê-lo para que você venha perseverar, suportar as provações sobre a sua vida. Isso me faz lembrar o contraste que existe muitas vezes, pelo menos na maioria dos casais que eu conheço, o contraste entre homem e mulher. Geralmente a mulher, ela é muito mais dada à cirurgia. A mulher parece que gosta disso, né?
Ela está conversando com a amiga ao telefone, diz assim: oi, tudo bem, podemos marcar um encontro essa semana, só depois da minha cirurgia. Amanhã vou ao hospital, fazer uma cirurgia, etc e tal. O homem já é uma tragédia, é uma catástrofe. Aliás, o homem para ir para médico já é um sufoco. É por isso que quando o homem está diante de um médico, e o médico diz assim: olha, meu amigo, o seu caso é uma cirurgia. Ih, doutor, que é isso? Que cirurgia é essa? Não, é uma coisa leve e tal, mas, pois é, mas e aí os riscos? Ele fica todo... Agora, quando a mulher está diante do médico, o médico diz assim: olha, você vai fazer uma pequena cirurgia. Ah, é uma pequena? Então vou marcar um piquenique no dia seguinte. Porque isso aí para mim é tranquilo, já estou acostumado. A palavra de Deus nos diz que devemos ser fortalecidos. E vejam que Tiago, e eu quero repetir muito isso, meus irmãos, pelo menos esse texto, ele não está dizendo que depois da provação vem a bonança, vem a riqueza, vem a saúde. Não, ele está dizendo: você será fortalecido nesta área para perseverar, sendo perfeito, íntegro, em nada deficiente. É por isto que Tiago, completando o seu pensamento, pelo menos inicial com relação às provas, ele diz que nós precisamos de um suporte. Ele diz que nós precisamos de algo que nos conduza em segurança. E ele vai dizer que a segurança estabelecida em meio às provações é a sabedoria. Veja só o que ele diz do verso 5 ao verso 8. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A exemplo do que fizemos há pouco com relação à fé, que tipo de fé é provada, como nós vimos e aprendemos que essa fé é a confiança no Senhor, é a confiança que está estabelecida no fato de que Deus está presente. Poderíamos agora perguntar: que sabedoria é essa? Será que essa sabedoria é o fato de eu entrar numa universidade, fazer um bom curso, me tornar aí, aos olhos do mundo, super inteligente? Essa sabedoria seria ler os vários livros antigos, os grandes mistérios da humanidade e de alguma maneira conhecer? Nada disso. A palavra de Deus nos fala que o princípio da sabedoria, o que estabelece a sabedoria, é o temor do Senhor. Sabedoria nas Escrituras está diretamente ligado a temor do Senhor. Temor do Senhor é reconhecer que o Senhor Deus, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é aquele que rege todas as coisas, e que nós estamos debaixo desta soberania de Deus, e que ao mesmo tempo nós temos uma vida de santidade nesse mundo. Ou seja, o meu desejo é glorificar a Deus em todas as minhas atitudes. Então, quando o seu filho, sua mãe, seu cônjuge morre, quando você perde o seu emprego, quando você descobre uma doença terrível, o que eu devo perguntar ao meu coração é: como devo reagir diante disso? E a resposta é clara: glorifique a Deus. É isso que Tiago nos ensina. Glorifique a Deus. Tema ao Senhor. Faça com que esta atitude venha trazer glórias ao nome de Deus. E eu sei que você, pelo menos os que conhecem a história, toda a narrativa ou toda a situação de Jó deve estar passando pela sua cabeça. É verdade. E eu acredito, é apenas uma suposição, mas eu acredito que Tiago, ao escrever esta carta, ele também tinha em mente Jó e a sua atitude diante de Deus.
E vejam que Jó, ele era um homem íntegro, um homem que buscava a Deus, e foi um homem que teve sabedoria de sempre olhar para o Senhor e glorificar. É por isso que quando Jó passa por toda aquela provação, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Houve um upgrade bendito, houve uma melhora na qualidade da minha fé, na capacidade que eu tenho de suportar todas as questões e todas as agruras desse mundo. É por isso que quando Deus muda a sorte de Jó, Deus faz quando aquele servo de Deus não está mais orando por si, mas ele está orando pelos seus amigos, porque Jó dizia no seu coração: eu já alcancei, eu agora vejo o Senhor, eu contemplo o Senhor, agora eu vou orar pelos coitados dos meus amigos que precisam da graça de Deus. E aí então ele começa a orar por aquelas pessoas. Aí Deus diz para o seu servo, diz assim: por minha soberania, você agora vai ter a sua sorte mudada. Se Deus não desse riqueza nenhuma para Jó, eu tenho certeza absoluta, ele continuaria feliz o resto da sua vida, porque ele já havia aprendido. Como também eu tenho certeza que o retorno da riqueza, de novos filhos, de uma nova família, em nada aumentou ou diminuiu a sua vida com Deus. Porque o que foi estabelecido, de fato, foi o fato de que ele aprendeu a contemplar o Senhor. E o fato de contemplar dá a ideia de proximidade, alguém que está próximo de Deus. É por isso que Tiago nos diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Você percebe que não sabe administrar, a sua vida está ao caos, você não consegue agir diante das provações, peça sabedoria a Deus, peça a mesma sabedoria que houve na vida dos servos do passado, e certamente você, com o temor do Senhor, glorificará a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que sabedoria nas Escrituras, sendo o temor do Senhor, significa que eu vou glorificar ao meu Deus em todas as atitudes, mesmo diante do laudo médico, mesmo diante da demissão, mesmo diante do caixão de um ente querido. Eu vou glorificar ao meu Deus. E vejam que Tiago nos diz que o Senhor é aquele que nos concede, sem nenhuma reclamação, sem nenhum impedimento. Ele disse: porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Irmãos, isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Deus em momento nenhum promete que vai fazê-lo mais rico do que é. Deus em nenhum momento promete que você será sempre curado. Mas aqui nós temos uma promessa do Senhor Deus. Está na sua palavra. Ele diz: o Senhor Deus dá a todos liberalmente. E Tiago ainda acrescenta algo que foi traduzido por: e nada lhes impropera. O sentido é: Deus dá liberalmente, sem nenhum impedimento. Peça a Deus e Deus vai conceder a você. Eu me lembro muito de Salomão, que pediu a Deus sabedoria, e Deus então colocou a sua sabedoria no coração e na mente daquele homem. Da mesma forma, nós podemos e devemos pedir sabedoria de Deus, porque a sabedoria me leva ao temor do Senhor, e o temor do Senhor me leva à glória devida ao seu santo nome. É por isso que o contraste aqui, novamente, é estabelecido pela fé. Lá no início, no verso 3, ele diz que a nossa fé é provada para gerar perseverança. E aqui agora ele não está falando de uma fé que se mantém íntegra, que foi provada e aprovada. Essa fé faz muitas vezes com que sejamos inconstantes. Então esse contraste, esse paralelismo é muito claro. De início, a provação é da nossa fé. O pedir a Deus sabedoria também deve ser feito com fé, sem nenhuma dúvida. Porque a dúvida promove a inconstância, promove a insegurança, transforma pessoas em
palha que o vento leva para qualquer lugar. Ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Poderia ser uma palha, poderia ser um pedaço de papel, qualquer coisa, vai e volta, não é seguro, não é firme, não é rígido. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, pedir sabedoria do Senhor, sem fé, viver essa inconstância da vida, não há de se alcançar absolutamente nada. E ele conclui dizendo: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É por isso que o alvo aqui é sabedoria. Eu preciso ter sabedoria. E, irmãos, esta sabedoria não vem da filosofia. Esta sabedoria não vem da ciência. Essa filosofia não vem do senso comum. Esta sabedoria vem do alto. É por isto que médico nenhum, historiador nenhum, engenheiro nenhum, matemático nenhum, filósofo nenhum, agricultor nenhum, psicólogo nenhum, sociólogo nenhum, ninguém pode nos conduzir a esta sabedoria. Só Deus. E é um exercício de fé. É um exercício em que eu me coloco diante do Senhor, e como o próprio Tiago nos diz, Ele nos dá liberalmente, porque todo o bem, toda boa dádiva vem do céu. É do céu que temos as dádivas do Senhor. Por isto, esta sabedoria, ela vem como exercício de fé. E aí, diante disso, poderíamos fazer a seguinte pergunta: como eu estou reagindo diante de Deus com relação às provações? Porque, irmãos, eu acredito que todo crente, sempre ele há de enfrentar algum tipo de prova na sua vida. E é por isso que o sofrimento, ele precisa, sim, moldar em nós, forjar em nós o caráter de Cristo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Que toda a glória seja para o teu nome. E como é que nós poderíamos aplicar essa mensagem à nossa vida? Eu vou mostrar para vocês. Muitos crentes são como essa folha de papel aqui. Barulhento, não quer se envolver com as coisas do Senhor, só reclama da igreja, do pastor e do conselho, por aí vai. Crente que faz barulho. Por isso é necessário que o Senhor, Ele comece a nos tratar. Ele comece a trazer provações. Morte, enfermidade, sonhos que não se completam, situações que nos causam muita dor. Às vezes nós ficamos perplexos com o sofrimento. Estamos vivenciando esse sofrimento do Senhor. Mas Tiago nos diz que esse sofrimento, essa provação, ela deve trazer alegria. Porque o Senhor Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que cuida da minha vida. Ele é aquele que me dá sabedoria para lidar com os problemas dessa vida. Ele é aquele que transforma o meu coração. E mesmo sendo agitado pelas provações da vida, o Senhor Deus nos muda. Aquele crente barulhento, imaturo, chato, reclama de tudo,
ele vive agora uma outra realidade. Às vezes Deus até permite que sejamos rasgados um pouquinho, o que melhora. O Senhor Deus quer forjar em nós algo muito belo. Quando nós pensamos nas provações, nós não devemos pensar somente em nós mesmos. Aliás, quando nós estamos numa provação e pensamos em nós mesmos, somos extremamente egoístas. Não é verdade? Penso em mim. Não gosto da igreja, não gosto dos líderes, não gosto da vida, não gosto do emprego. Eu em mim. Estou pensando em mim. Mas quando o Senhor ele começa a forjar em nós, a partir das provações, Ele quer que sejamos diferentes no reino de Deus. Ele quer que sejamos bênção na vida das pessoas. Ele quer que glorifiquemos o nome do Senhor em todos os instantes. Ele quer que Cristo brilhe na nossa vida. Ele quer que essa bênção que advém na minha vida, ela alcance aquelas pessoas que estão ao meu redor. E aí, por causa deste sofrimento, por causa desta ação do Senhor, eu posso ser algo bem diferente no reino de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar? Convido o Arthur, por favor, para vir aqui à frente e orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa tua palavra, Senhor, que tanto tocou nos nossos corações, Senhor. Deus, nós pedimos a tua ajuda, Senhor amado, quando passarmos por tribulações, por provações, meu Deus, que o Senhor possa, Deus, sempre manter vivo em nós, na nossa mente, no nosso coração, de que o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle de tudo, do curso da nossa vida. E o Senhor está no controle dos momentos ruins da nossa vida. Que tenhamos sempre isso em mente, meu Deus, quando a doença bater na nossa porta, o perigo, até mesmo a morte, Senhor, o desemprego, tantas coisas ruins que podem nos assolar. Que a nossa esperança esteja viva no Senhor, sabendo que o Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos tornar filhos melhores, servos melhores, para honra e glória do teu nome. Deus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, meu Deus. Muitas vezes fraquejamos, sim, nos entristecemos no curso dessa tribulação. Por isso nos ajuda, Senhor, na nossa carnalidade, Pai, para que a nossa fé seja fortalecida, o nosso espírito seja fortalecido no Senhor, Deus. Pai, que a tua palavra esteja viva nos nossos corações, nas nossas mentes, para que possamos passar por esse momento difícil, mas com fé e esperança no amanhã, com fé e esperança no Senhor, de que tudo será para a honra e glória do teu nome, para o crescimento do teu reino, das nossas vidas também, para que sejamos, meu Deus, joias preciosas nas tuas mãos, instrumentos úteis, ferramentas úteis nas tuas mãos também, Pai, para servirmos melhor ao Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, meu Pai, nos dando sempre a tua porção de graça e misericórdia que cada um aqui precisa, nas suas lutas de cada dia, Pai. Seja em casa, com a sua família,
no trabalho, na rua, onde quer que estejamos. Que o Senhor nos fortaleça, Pai. É que eu te peço, meu Deus amado. E te agradeço por essa tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o fruto, a alegria, estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu querido irmão Arthur, sobre a vida de todos os irmãos aqui presentes. Muito obrigado a Deus, porque podemos contar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.